E quem vai contar pra gente sobre esses benefícios e ensinar alguns movimentos é a fisioterapeuta Aline Cadorini, que já veio muitas vezes aqui ao programa. Tudo bem, Aline? Tudo bem, já estamos aqui com a maca. E você trouxe um protótipo, né? Exatamente, que é a modelo, a modelo, né? que ela vai ser o idoso na cama. Isso, vai representar pra gente o idoso acamado, né? Pensando no idoso acamado, Maria Cândida, a gente tem que é um paciente que a gente tem que ter um cuidado muito especial, Sim. sabe? Tanto no parte física dele, por isso esses exercícios, quanto ele tá na parte psicológica, né? O emocional. Então, ter um psicólogo aí junto para ele e para a família dele também, todos que estão ali na rotina dele, é importante. E o fisioterapeuta, o cuidador de idoso. Às vezes a própria família faz esse papel de cuidador. E pode fazer o exercício. Pode. Aí vai depender muito de como que esse paciente veio parar na cama, né? Se foi acidente, se foi alguma doença, o que aconteceu. Por isso é interessante, tem que estar um profissional ali para ver o que realmente pode ser feito. Como eu te disse, eles são muito sensíveis, então qualquer mudança pode causar alguma queda de pressão, né? Algum outro fator. Então é interessante ter o profissional, mas aqueles idosos que já estão, às vezes pelo Alzheimer, né? Que não tem um complicante, o que a gente vai fazer hoje aqui dá para fazer em casa, a família dá para fazer, que tá tudo certo, né? Então vamos ao primeiro exercício. Vamos. A pessoa, ela fica muito tempo na cama ou ela não sai da cama? Então, o que é o ideal fazer? O ideal, tipo, se ela tá muito tempo na cama, a gente vai ver como que se deve posicioná-la certinho. Porque justamente para evitar aquelas feridas, ou chamadas escaras, ou úlceras de pressão. Porque o paciente que fica mais de 2 horas, 3 horas sem tá tendo esse movimento, pode causar essas feridas. E isso que a gente não quer, ainda mais agora começa o calor, né? Então, um lençol muito úmido, né? Então, a higiene também da família para esse paciente é muito importante. Tá trocando o lençol, não deixar dobrinhas no lençol, porque essas úlceras de pressão ou essas feridas acontecem quando... Que região, mais ou menos? Principalmente em protuberância óssea. Então, cotovelo, no topinho da cabeça, calcanhares, nos glúteos, no sacro aqui, na escápula. Então, tem que prestar muita atenção que se já tá vermelhinho, com vermelhidão, já é sinal que tá acontecendo alguma coisa ali. E essas feridas acontecem por causa porque você fica... É o atrito? Exatamente. O atrito, né, a fricção, a pressão mesmo, né, do corpo justo na cama, que muitas vezes eles não fazem essas mudanças, falam, pode deixar deitadinha ali que não. Não, isso, essas mudanças previnem essas feridas demais, né? Como eu te disse, tem que estar fazendo de 2 a 3 horas e muitas vezes a família fala que, preguiça, né, não precisa mudar. Façam essas mudanças de posicionamento que muito difícil então ele vamos desenvolver. mostrar na prática como que é. Então a primeira coisa... Vou te pedir para você não facilitar para ela, tá? Porque o idoso muitas vezes tem aliás, sempre tem muita dificuldade de fazer movimentos, então não facilita para ela mostrar. Mas você falou uma coisa muito importante, que se o idoso tem qualquer autonomia, Maria Cândida, mesmo que seja uma força pequena nas pernas ou no braço, ele tem que ajudar. Gente, vamos ajudar, é verdade. Então, consciência. A fisioterapeuta ou quem estiver cuidando dele ali vai pedir para flexionar, dobrar o joelho. O idoso faça isso, ajude, porque... O que importa para ele, na verdade, para todos nós, é a gente ser autônomo, né? Depender de alguém é muito ruim, né? Então, ele já se sente, às vezes, menos, tolhido, sabe? Exatamente. Então, me ajuda, faça o exercício. E só outra coisa, às vezes a autonomia, ele não tem movimento nenhum, às vezes a autonomia é do pensar. Eu escolho, deixa ele escolher a roupinha que ele vai colocar depois do banho, ou escolher a hora dele tá comendo, sabe? Fazer ele se sentir que ele ainda ele expressa essa vontade. Isso é muito importante, tanto pro físico como para a cabecinha dele, tá? Então, a primeira coisa, o idoso, então, não mexe, ele tá sempre na cama. O que a gente pode melhorar nesse posicionamento, né? A gente pode colocar rolinhos
que eu tenho toalhinhas aqui embaixo dos joelhos, sempre. Ou se tivesse um travesseiro, se tiver um travesseiro maior também para estar colocando, seria legal. Então, tem o travesseiro da Sonoquality. Tá aqui já. Tá aí? Tá aqui, então já está usando. Mas o interessante, deixar essas pernas mais elevadas um pouco. Eu tenho essa cunha de posicionamento que eu vou estar utilizando ela. Maria, eu vou pedir só para você segurar para mim, por gentileza. Claro. Porque o que é importante aqui nessas pernas desse paciente que está de cama? Deixar elas mais elevadas, ao contrário, por gentileza. Isso, pode dobrar, dobra o joelho. Isso. As pessoas têm dúvida com relação a esse como põe também? Sim, tem muita dúvida. Então, deixar as pernas mais elevadas. Poderia estar até colocando aqui embaixo também outro travesseiro para ficar um pouco mais elevada. Isso aqui você compra, né? Isso, essa eu que fiz. Você que fez? Geralmente, pode soltar, minha flor. Eu que desenvolvo, porque no mercado a gente acha muitas cuias medidinhas, 50 por 50 e uma altura. Então, mas depende do paciente, é igual o Sonoquality, né? Vai na casa, faz as medidas, e essa aqui também, o paciente que eu vejo as medidas de tronco, de cabeça e eu desenvolvo. Depois eu vou dar o contato da Aline. Bom, e aí então coloca as pernas elevadas, justamente para facilitar esse retorno venoso. Que o paciente, quando tá com as pernas esticadas, até a gente mesmo, esse retorno do sangue fica mais difícil. Então, se elevando, já facilita que o sangue circule melhor nesse paciente. Vou só te interromper um minutinho, porque ontem nós recebemos um cirurgião vascular aqui que falou exatamente sobre isso. Que a pessoa que fica muito tempo deitada e, de repente, ela tem trombofilia, ela pode ter trombose ou desenvolver a trombose. Sim. E justamente porque não se mexe. Exatamente. E deixando mais elevado, então vai ajudar muito nessa circulação, tá certíssimo. Outra coisa, rolinhos a gente pode estar colocando nos punhos, nos cotovelos e um cuidado, vou colocar de cá só para vocês verem também. E um cuidado sempre, deixar essa mão abertinha desse paciente, que tem muitas doenças que forçam algumas posturas. Por exemplo, quem teve o derrame, né? A mão começa a serrar. Então, tenta deixar sempre abertinha. E no caso de movimentação, nunca pegar no centro da palma da mão, que isso também facilita ele fechar sempre o apoio na mão toda. Então, faz o movimento com a mão toda, tá? Bom, no momento do exercício, a gente tem que fazer isso daqui. Não é o todo tempo que tem que ter esse apoio. Não, isso é todo o tempo. É um posicionamento, porque ele pode ficar nessas 2 horas antes da gente virá-lo para outro lado, tá? Okay. Pode deixar dessa forma. Tá bom. Então, o idoso fica lá, sempre, a cabeça, tenta alinhar o travesseiro, nunca deixar muito para cima, muito para baixo, sempre na posição neutra, na linha, tá? Então, esse é o primeiro posicionamento. Levanta para mim. Isso. Certo. Depois, como que a gente faz? Eu só vou ensinar um ponto-chave pra gente virar esse idoso de lado. Tá bom. Que geralmente obrigada. Ou ele é muito pesado, né? Ou não tá contactuando, não tá ajudando, né? O que pode facilitar a vida desse cuidador para tá virando ele de lado, né? Se eu quero virar ela pro nosso lado, pro lado esquerdo, sempre eu vou dobrar o membro ao contrário. Tá então, bom. Se eu quisesse virar ela para lá, eu ia dobrar a perna esquerda para virar para direita. Vou fazer de cá pra gente ver de lá, tá? Tá bom. Então, sempre, dobro uma perna, deixa a perninha dobrada. O outro braço, que tá na mesma linha da perna, também vai ser dobrado aqui em cima, tá bom? Como a gente tá numa maca e a maca é curtinha, eu não vou girá-la pra ela não cair. Mas faz um pouquinho de movimento. Sim, só pra ela ver. No caso, a pessoa estaria do outro lado ali da mesa. Eu só vou fazer só pra vocês verem. Então, no caso, o cuidador vai eu vou fazer o cuidador, vai lá. Faz, Maria, obrigada. Tá. Então tá, eu tô aqui. Isso. Desculpa, tá? Que eu vou... O que você vai fazer? Pegar aqui, não, a sua mão de cá, essa daqui vem de cá. Aqui na frente. Certo. Isso, essa daqui no joelho. Isso, cuidado dos seus joelhos flexionados, sua coluna bonitinha, para o cuidador também não ter problema, tá? E só isso daqui, ela já vai girar automático.
tá? Porque muitas vezes a pessoa pega na cabeça, pega aqui em cima. E fica quantos minutos Não, aqui? e pode deixar ela e esse posicionamento ela vai ficar de ladinho. Aí nós vamos colocar um travesseiro entre os joelhos para ela ficar no posicionamento. Isso é só para ela ficar de lado. Só para deitar de lado. Mas quanto tempo ela fica? Mais essas 2 horas, 3 horas. Okay. Depois você pode virá-la novamente de barriga para cima. E depois fazer pro outro lado. Vamos fazer o outro lado? Vamos fazer o outro lado. Então agora essa perna. Isso. Okay. Vamos fletir essa daqui. Aí o braço, como eu disse, sempre do lado que dobrou a perna. E eu já tô de cá, ó. Só trago ela para cá. Tá bom. Isso facilita, aí você pode colocar travesseiros aqui, se caso esse idoso não tenha controle de tronco, nada, encha de travesseiros aqui para ela não voltar. Tá bom? Que aí seria mais essas 2 horas que ela vai ficar nessa postura. Então já temos 6 horas, das 2 primeiras, que fica a perna, a de um lado e a de outro. E a de outro, exatamente. Tá. Vou te pedir um minutinho, eu já volto. A gente tá falando de posicionamento, às vezes o idoso, ele está de exercício, de fisioterapia, né? Para idosos que estão acamados. Vamos, Aline. Então vamos já colocar esse... Opa! E aí você pôs... Não vai usar o travesseiro, então, agora? Não, vamos colocar aqui na perna. Deixa eu colocar só um minuto. Caiu o microfone, não tem problema. Põe aí no seu bolso. Ao vivo, né, a gente... Estamos falando sobre idosos acamados e como a gente fazer todo o movimento, por quê? Senão... feridas, trombose, que pode acontecer várias coisas. Temos que ajudar nesse processo os idosos acamados. E o idoso que estiver assistindo esse programa, e porventura a gente sabe que várias casas de repouso eles assistem nosso programa, qualquer movimento que você tiver, você vai fazer sempre algum movimento. Tem um pouquinho no pé? Vai fazer um pouquinho no pé. Tem um pouquinho no braço? Vai fazer no braço. Isso aí. Não vamos deixar piorar. Isso mesmo. E igual agora, tá lá na casa de repouso, como você disse, ou em casa, esses exercícios vocês podem estar fazendo, tá bom? Então, pensando ainda nesse idoso que não tá saindo da cama, mas que tem alguns movimentos preservados, ou também que tem muita dificuldade. O que a gente vai fazer? Primeiro exercício, nós vamos pensar na movimentação dos braços. Para estudo visando, Maria Cândida, a circulação, né? Para esse aumento da circulação. E também por causa das feridas, como a gente disse, né? Se vocês tiverem um cabo de vassoura, esse aqui é cabo de vassoura mesmo, né? Vocês podem pegar em casa até com a vassourinha, não tem problema nenhum, não. Se quiser tirar... E vende só o cabo no supermercado também. Vende só o cabo. Isso. É verdade, vende só o cabo. Então, comprem um cabinho. Então, como nós vamos fazer? Eu vou simular como se ela não tivesse tanta movimentação desse braço, tá? Você vai pedir pro idoso segurar, se ele conseguir com essa. Se caso ele não consiga, eu vou mostrar como que nós vamos fazer daqui a pouco. O outro braço, ó, você pode estar apoiando, tá? E vai pedir para ele, eleva os braços lá em cima, força. E se você pode estar ajudando com o braço que ele não tá fazendo o movimento. Tá bom? Só essa contração, essa mínima contração que ele tá fazendo, já vai ajudar bastante. Tem gente que fala, pode abaixar, que, mas é muito pouco, é muito leve. Não, isso já bombeia a artéria. E se ele não conseguir, a gente pode colocar um lenço aqui, alguma coisa? Não, ou não? Maria, se ele não conseguir, aí a gente não usa o cabo, tá? O que a gente vai fazer? Se ele tá com total imobilidade, que ele não vai fazer o movimento sozinho, você apoia cada hora um membro e eleva, isso, e abaixa. Sempre pedindo para ele estar presente junto com a gente, puxa o ar na hora que a gente elevar os seus braços e solta. Se ele estiver ainda contactuando com a gente. Se não, você faz só o movimento. Se a pessoa está sozinha, por exemplo, tem um cuidador ou alguém que auxilia, ela vai fazer e depois vai fazer 2. Vai vir para outro lado. Quantos movimentos 10 movimentos. Pelo menos, no mínimo, uma série de 10 repetições aí. Tá bom? Tá. Depois, igual eu te falei, se ele estiver contactuando com a gente, vamos pedir para ele eleva os bracinhos, aperta a mão e volta e abre. Isso 10 vezes também para estimular esse retorno venoso. Se ele não fizer, você dobra o cotovelo, igual eu falei, nunca pegando no centro da mão, dependendo da patologia, que a gente vai estimular ele a apertar os dedinhos, tá? Mão inteirinha, Maria, ó. Fecha e abre punho. Assim? Isso, fecha e abre punho, tá? Isso daí. Muito bem.
tá? São 2 exercícios que já vai dar um retorno venoso bem legal e que ele, conseguindo ou não fazer, ele vai estar praticando com o cuidador ou o fisioterapeuta. Bom, até agora nós fizemos coisas para as pernas, para virar para um lado para o outro, os posicionamentos, para as mãos e braços. O que mais agora precisa? A gente vai movimentar, fazer só 2 movimentos para as pernas, tá? Então o cuidador ou o físio segura sempre embaixo da articulação. Isso, pega com a sua mão de cá. Isso. A esquerda? Isso, a esquerda. E a outra, ó, no tornozelo. Nunca vamos deixar esticada assim, com uma hiperextensão de joelho, tá? Então sempre, ó, dobra aqui, você vai trazer, ó, até o quadril. Isso, tá vendo que ela não tá ajudando a gente, né? Tô até suando já. Isso, dobra. Isso. Sempre, Maria, tentar deixar ele bem neutro, bem retinho, tá? A perna, para você não causar nenhuma outra disfunção. Entendi. Tá bom? Isso também uma série de 10 repetições. Se o idoso conseguir, vamos pedir para ele, movimenta os pezinhos, Emília. Isso, você e se ele sozinha. não conseguir? Se ele não conseguir, relaxa o joelho. Relaxa. Isso. A gente vai aqui, assim. Isso, pega na sola do pé, movimento para cima e para baixo. Isso aí. Cima. Como se fosse um alongamento do pé. Exatamente, só que são exercícios metabólicos, isso chama, para te drenar toda, até esse sistema linfático, ajudar na circulação aí do sangue, tá? Então, esse daqui a gente pode fazer umas 30 vezes, que vai ajudar demais, tá bom? E se ele conseguir, melhor ainda, falar para ele, mexe a solinha do pé, mexe o pé inteiro, que vai te ajudar nesse retorno aí na circulação. Entendi. Tá bom? Muito bom, muito obrigada, Emília, né, que serviu como a nossa modelo aqui. Sim. A gente está fazendo para os idosos, acamados. Acho que a gente nunca fez essa pauta e é uma pauta muito importante para as pessoas, para todas as pessoas, sejam os filhos que estão assistindo, seja o próprio idoso, seja o cuidador. E eu gostaria, Aline, só a última pergunta. Você acha importante a pessoa fazer um planejamento? A gente fala muito de planejamento no programa, porque, assim, de repente, escrito, olha, tal hora eu fiz tal movimento, tal hora eu fiz tal movimento. É importante? Seria lindo conseguir. Não, mas é que nem bebê. Quando eu tinha bebê... Mudei de posição idoso tal hora, que horas que a próxima. Senão, a pessoa acabou de mudar, vem um lá que veio visitar, ou que é o cuidador, não sabe que ele foi virado, muda de volta pra postura. Então, vamos organizar legal, esses movimentos, porque é que nem bebê. Quando a minha menina tinha... sei lá quanto tempo, meses, e a gente falava, ó, tal hora comeu tal hora mamou, tal hora fez cocô, tal hora não sei o quê. Então, e até virar o bebê, né? Porque essas feridas, topinho na cabeça, também vai nos nossos velhinhos e nos pequenininhos também. Então, olha, vamos fazer um planejamento para que se torne mais fácil, rápido e eficaz. Exatamente. Não é? Aline Cadorini, fisioterapeuta, me fala os seus contatos. O Instagram e o Face é Aline Cadorini Físio, tudo junto, e meu telefone é o 12. Zero operadora 12. 98137 e o 3424. Às vezes, se surgiu alguma dúvida aqui também, que às vezes, como é ao vivo, eu esqueço alguma coisinha, geralmente eu posto no Instagram ou no Facebook depois, mas se vocês tiverem dúvidas, podem estar aí me perguntando que eu tô respondendo, tá bom? Aline Cadorini Físio. Isso. Muito obrigada, querida. Maria, eu que agradeço. Aline, um prazer sempre te receber aqui. Obrigada. Sempre fazemos muitos exercícios engraçados e não tão engraçados, mas a Aline, ela é legal porque né, ela explica e ela entra no nosso esquema aqui do programa. Muito obrigada, volte sempre, tá?